Em mais um podcast CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes, sou coordenador da comunicação e estou hoje com a doutora Luciana Trindade, que abordará o tema Dezembro Laranja. Doutora Luciana, poderia se apresentar, por favor? Olá, eu sou Luciana Trindade, sou médica dermatologista, sou graduada pela Universidade Federal da Paraíba, residência em dermatologia pela UFPE, professora e preceptora de dermatologia, e é uma satisfação estar aqui. Doutora Luciana, por que Dezembro Laranja? O Dezembro Laranja ele é alusivo ao sol. E ele é alusivo ao sol porque o sol é considerado o agente que mais causa o câncer de pele. Então, decorrente disso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, preocupada com uma doença que é prevenível, que é tratável e que é curável, planeja ações e estratégias para que a população se conscientize de que a proteção solar é a principal medida para prevenir o câncer de pele. E coincidentemente, dezembro é um mês de alta incidência dos raios solares, né? O sol tem malefícios e tem benefícios. Na verdade, ele é uma fonte de energia para os alimentos e por aí vai. Mas em relação às pessoas, o que é que, de fato, a influência do sol existe um horário adequado, um horário não adequado para a exposição ao sol? Realmente, o sol ele traz os benefícios, né? É essencial para a nossa sobrevivência, relacionada à nossa regulação de hormônio. Com isso, a gente vai ter a qualidade de sono, com isso, a gente vai ter a vitamina D. Porém, não tem nenhuma necessidade de a gente ter uma exposição solar direta. Porque a gente vive numa região em que, indiretamente, a gente já recebe essa radiação. E essa radiação indireta que a gente recebe já será suficiente para estimular os nossos hormônios. Para o metabolismo do corpo. Para o nosso metabolismo do corpo, a nossa qualidade do sono, para a vitamina D. Essa exposição indireta já será suficiente. Uma das coisas que a gente vê com relação à praia, né? A gente vive uma região litorânea e aí aquele bronze que as pessoas tanto falam, o que a senhora tem para colocar com relação a isso? O bronzeamento é uma atitude completamente condenável e prejudicial à saúde. Eu atendo muitos pacientes no consultório com câncer de pele. E aí a gente sempre pergunta, tomava sol? Toma sol? E aí a pessoa sempre dizia, doutora, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, a gente não sabia que o sol causava o câncer. E aí a gente ficava se expondo. Hoje as pessoas sabem, e apesar disso voltou um modismo, né, muito condenável, muito prejudicial, que é o bronzeamento. Então, quando se bronzeia, significa que as células estão absorvendo radiação. E aí elas vão produzir mais melanina, vão produzir a cor, que naquele momento leva para algumas pessoas ao embelezamento, mas no futuro vai estimular o câncer de pele e o envelhecimento precoce. E tem uma ação que é cumulativa, né, em relação aos raios, a exposição aos raios. Teria um período, um tempo adequado, um horário adequado para melhor exposição ao sol? Os dermatologistas orientam que qualquer exposição solar seja com proteção. Então, digamos, muitas pessoas fazem ciclismo, fazem atividade de lazer em exposição. Ok, mas aí elas precisam estar protegidas com as medidas de proteção. Roupa com fator de proteção, protetor solar, chapéu, óculos e, de preferência, evitar o horário entre as 9 e as 16 horas no período de verão. No período de não verão aqui para a gente, né, entre dezembro e março, que a gente tem um pico maior de incidência, entre 10 e 16. Além de o cuidado com protetores solares e roupa, que outros cuidados a pessoa pode ter em relação à pele para evitar um câncer? Tirando o fator genético e tirando outros fatores, que existem outros tipos de cânceres menos comuns, de fato o sol é o agente mais causador. Isso aí de longe a ciência já comprovou. Então usar roupa de brim, roupa de algodão, desde cedo proteger as crianças. Tecidos leves. Tecidos leves, mas de trama fechada, né? Certo. Porque o algodão e o brim, eles têm a trama fechada e com isso impede mais a passagem dos raios. Alguma cor em relação ao tecido tem um fator protetor?
A cor é um pouco controverso, porque o branco, ele, na verdade, irradiaria, refletiria, né? E mais do ponto de vista de conforto, traria mais conforto. Certo. E as cores escuras, elas impediriam mais a passagem do raio. Por outro lado, traz um desconforto térmico maior. Então, não tem muito, assim, de dizer ou vá com essa cor ou vá com outra cor, não. O que interessa mais é o tecido, que seja um tecido mais fechado, como brim, como algodão, ou as roupas de qualidade com fator de proteção solar. E o chapéu, e o boné, e as películas no carro, e evitar realmente o sol e uma exposição direta no horário mais prejudicial, principalmente. No caso, a questão entre o uso do protetor e uma roupa com protetor, existe muita diferença entre os dois, em termos de proteção? Eu acredito, e a gente acredita, a Sociedade de Dermato defende, que as roupas, sendo de qualidade, elas protegem mais. Porque você não precisa reaplicar, porque você entra na água, sai na água, não depende do suor. E os protetores dependem muito da forma como a gente aplica. Aplica, né? E tem uma periodicidade também em relação... Tem uma periodicidade, você teria que ficar reaplicando. Já a roupa não, você vai vestir aquela roupa vai estar lá com aquele fator de proteção. Agora, tem que ser roupa de qualidade, que a gente sabe que tudo existe coisa fake, né? E lembrar que as áreas tipo o rosto, o pescoço... Ainda precisa do complemento, o dorso da mão, porque não tem como proteger com a roupa. É interessante que ainda não é utilizado de rotina essas roupas como EPI, principalmente aqueles trabalhadores que vivem de sol a sol, né? Seria talvez interessante esse tipo de abordagem no futuro para que dê uma proteção maior para os trabalhadores rurais, motociclistas e por aí vai. Com relação aos sinais de um câncer, ele apresenta alguma identificação que chama atenção, assim, de uma maneira geral? Sim, lógico que assim, precisa ter um olhar treinado, precisa que seja um especialista, mas quando é que a gente, né, enquanto não médico, vai desconfiar, né? Então, se você tem uma lesão, um carocinho, uma pápula, um nódulo, que ele fica sangrando sozinho, que abre, se fecha, como se fosse uma feridinha, que os pacientes chamam de feridinha. Então, se abre sozinho, do nada, e se fecha, sangra sozinho, do nada, e se fecha, principalmente se for em rosto, em pescoço, em orelha, nas áreas que a gente chama fotoexpostas. E outro tipo de câncer, que aí é um câncer que já traz mais preocupação, que é o melanoma. Na maioria das vezes, ele vai se apresentar na forma de uma mancha. Uma mancha mais amarronzada, uma mancha mais acastanhada, que geralmente tem uma origem recente, né? Diferente daqueles sinaizinhos que a gente tem na vida toda. Então, surgiu isso, tem que procurar um dermatologista. Tem muita gente que tem muitos sinais, e aí se preocupa pelo fato de ter muitos sinais. Não necessariamente implica que são sinais de câncer, mas uma mancha, como a senhora bem colocou, recente, ela deve ser investigada. Sim, mas os sinais em alguns pacientes também trazem uma preocupação. Então, se a pessoa tem realmente um excesso de sinal, e principalmente se ela tiver caso de câncer na família, principalmente câncer melanoma, aí ela precisa avaliar realmente esses sinais. Então, o fator genético... O fator genético é importante, sim. E a cor da pele, evidentemente, a gente, embora seja uma região muito exposta pelo sol, tem a questão da nossa ancestralidade, porém, o nordestino que mora principalmente no interior, a pele dele tem um tom mais claro, né? E ele tem que ter mais cuidado porque é uma incidência maior de sol, correto? Sim, correto, verdade. A gente tem na Paraíba muitas regiões de pessoas muito brancas e de olho claro. Tem muitas regiões assim, mesmo no sertão. Essas pessoas são realmente as pessoas de maior risco, porque a pele dela não reage na produção de melanina, que é uma substância que protegeria do sol. Por isso que as pessoas negras ou as pessoas morenas teriam mais proteção. Porém, esse ano, a temática da campanha é exatamente que todos precisam de proteção. Porque a gente vive num país... da cor da pele. O maior risco é para os brancos, os de olho claro, as pessoas que têm um vitiligo difuso, os albinos. Mas a gente tem a história da miscigenação no Brasil. Então, existem morenos e negros com câncer de pele, por causa dessa miscigenação que leva a essa tendência até o câncer. Certo. Onde pode-se procurar
ajuda quando se suspeita de um quadro de câncer de pele? Quais são os serviços assim que a gente teria, principalmente serviço público, né? Atinge a grande maioria da população. Assim, a porta para o atendimento público, a gente sabe que na maioria das vezes é o PSF, né? Uhum. E aí o PSF vai encaminhar esse paciente para os centros especializados em dermatologia. Aqui em João Pessoa, a gente tem um serviço no Cristo, tem o Hospital Universitário, tem os ambulatórios do Centro de Saúde Nova Esperança, que atende pelo SUS. Tem o antigo CAIS de Jaguaribe, né? Antigo CAIS de Jaguaribe, que todos esses vão de porta pelo PSF. Então, o paciente deve se dirigir ao médico da Unidade Básica de Saúde e daí esse médico vai regular para esses serviços. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do câncer é um diagnóstico clínico, feito por um dermatologista que vai ter um olhar treinado para, macroscopicamente e também com a ajuda de um aparelhinho chamado dermatoscópio, perceber características naquela lesão que leva ao diagnóstico clínico de câncer de pele. Nesse momento já se vai indicar o tratamento, seja pela biópsia ou seja pela retirada completa da lesão, a depender do tamanho e depender do tipo de lesão. E a confirmação vai vir com aquilo que o pessoal chama de biópsia, mas que cientificamente é o histopatológico. Vai ser aí que vai vir a confirmação do câncer e também vai ser um direcionamento para o médico saber se vai precisar de uma complementação do tratamento ou não, que na maioria das vezes não precisa. E como seria, no caso, essa complementação? Os carcinomas chamados carcinoma epidermoide, é um nome científico, ele em algumas situações ele tem uma invasão maior do tecido para baixo, das camadas da pele. E com isso vai levar a uma maior suspeição de que ele possa metastizar. Então, exigiria um complemento. E também no caso dos melanomas. E no caso, seria uma quimioterapia, radioterapia, ou variável? Depende da situação. Tem situação que vai ser rádio, tem situação que vai ser químio. Mas é uma minoria. É uma minoria bem pequena de pacientes. E no caso, uma vez diagnosticado, tratado, qual a perspectiva de recidiva ou de melhora ou cura? A principal, vamos dizer assim, o principal objetivo, além da prevenção, é o diagnóstico cedo, o diagnóstico precoce, porque aquilo ali vai fazer com que o paciente, tirando a lesão, ele nem precise nem de complemento. Então, se o paciente já teve e ficar curado daquela lesão, o prognóstico para ele é muito bom. Porém, ele vai precisar adotar medidas preventivas e de estar no médico a cada 6 meses. Porque se ele teve um câncer, as células da vizinhança também tomaram a mesma radiação, podem também desenvolver um câncer de pele. Aí a orientação é que ele esteja a cada 6 meses no dermatologista. Para fazer o acompanhamento. Para fazer o acompanhamento e diagnosticar precocemente. Teria alguma relação também com a questão da alimentação, hidratação, algum outro tipo de coisa para proteger a pele de forma mais significativa, ou alguma vitamina que o pessoal usa para a pele? Tudo na saúde nunca é uma medida única. Né? Então, se a pessoa tem uma alimentação equilibrada, o seu corpo esteja com um equilíbrio nas vitaminas, nos sais minerais, em todas as substâncias que são necessárias, a sua pele está com a barreira adequada, bem hidratada, então certamente aquilo ali vai ser positivo para você. E o contrário também é verdadeiro. As pessoas que têm a pele muito desidratada, a barreira cutânea dela vai proteger menos, vai ser um fator a mais para ela desenvolver o problema. Com relação ao uso de protetores, algumas pessoas, como coloquei, querem e buscam o bronzeado. E aí utilizam de substâncias que a fórmula popular, né, à base de cenoura, de óleos, é um risco a mais, né? É um risco a mais. É um risco a mais. É uma atitude completamente condenável, porque vai estimular câncer de pele, pode estimular as queimaduras solares, que se tornam um outro fator para melanoma. A queimadura solar, uma única vez na vida, aquela radiação que queimou sua pele já vai se tornar um fator de risco para você desenvolver um melanoma no futuro. Uma única queimadura? Uma única queimadura solar. Então, aquela queimadura solar que a gente vai para a praia, fica todo vermelho, pimentão, pronto. Ali você já chegou no seu fator de risco para desenvolver um melanoma.
E muita gente não tem consciência disso. Não né? tem consciência, apesar da repetição, as pessoas continuam fazendo. A minha preocupação agora vai com relação às crianças. Não sei porque eu gosto desse aspecto. Em relação à criança, existe o risco também potencial de câncer de pele, ou ele é, como eu disse, cumulativo e só vai apresentar mais na frente? Os cânceres comuns, né? Existem os cânceres raros, né? Certo. Que podem aparecer em qualquer idade. Mas os cânceres comuns, que a maioria dele tem relação com o fator Sol, vai aparecer depois dos 45, né? Lógico, existem os cânceres raros que podem aparecer em qualquer idade. E a gente já sabe que a absorção da radiação e a maior ação nas células é na infância e na adolescência. Então, criança, a orientação é evitar a exposição direta até 6 meses de vida. A partir daí, medidas preventivas, inclusive a partir daí pode usar o protetor solar. Então, os pais têm que ter consciência que em algum momento eles podem estar favorecendo na vida adulta o câncer em seus filhos. Com certeza. E daí a importância de prevenção desde cedo. Desde cedo. Não deixar as crianças brincarem no sol, como a gente antigamente brincava, né? Não deixar as crianças brincarem no sol ali entre 9 e 16 horas. Então, se vai brincar no sol, veste uma roupinha UV, bota o chapéuzinho, vai cedo da manhã, não fica muito tempo. Se vai à praia, use uma sombrinha com algodão, protetor solar adequado para a criança, que tem que ser infantil, e as roupinhas que hoje ajudam muito, as roupinhas com fator de proteção. Agora vamos para o inverso. Os idosos. Os idosos têm uma pele extremamente fina, né? Uma camada da pele bem sensível. Eles precisam de mais proteção. Com certeza. Até porque no idoso o risco de ter, por exemplo, insolação, uma desidratação, se torna ainda maior do que as crianças, inclusive, né? Então, os idosos, as gestantes, precisam ter o cuidado. Habitualmente, eles não gostam de beber água, né? É verdade. O idoso, por algum motivo, ele não tem mais a percepção, né, da necessidade de tomar água, e isso vai fazer a pele ficar desidratada, e com isso, mais um fator de perder a proteção. Então, cuidado com o idoso é semelhante à criança. Então, horário mais saudáveis, pouco tempo, roupa com fator de proteção, protetor solar, chapéu, sombrinha de algodão. As gestantes também, a mesma coisa. A grávida, né? A grávida aquela também. barriguinha que fica exposta. Fica lá no sol, muito bonitinho, tirando foto. Não é bom. Não é bom. Né? Nem para ela, nem tampouco nem para ela, nem para o bebê. Ela pode ter outros probleminhas, né? Desidratar, ter hipotensão. Porque o sol não traz malefício só à pele, né? A gente, do jeito que traz benefício para o corpo todo, o sol também pode trazer malefício para o corpo todo, de forma, numa exposição aguda, né? Maior. Em síntese, assim, eu queria as suas considerações finais em relação ao Dezembro Laranja. O que vocês têm para deixar de mensagem aqui para nossos ouvintes e telespectadores? Mensagem final: se proteja do sol. Então, se você gosta de praia, gosta de piscina, gosta de esporte, gosta de lazer, vá no horário cedo, vá com fator de proteção, vá com camisa de proteção. No dia a dia, adote medidas de proteção solar, seja com roupa, seja películas no carro, se for possível, chapéu, boné, medidas que protejam. Os adultos protejam suas crianças, protejam seus idosos, as gestantes se protejam na medida do possível, e todos precisam evitar medidas maléficas como correr atrás do bronzeamento. A gente tem que correr atrás de estar saudável. Eu só tenho a agradecer a sua participação e encantado com as suas colocações. Muito obrigado, doutora Luciana. Eu que agradeço.